Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Caso você esteja assistindo na reprise, Luciano Araújo aqui. Quem gostaria de aprender técnicas práticas de auto-hipnose e alguns conceitos muito interessantes de auto-hipnose, hipnose. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então, a nossa aula deste sábado, dia 5 de outubro de 2024. A gente vai falar hoje, então, sobre hipnose clínica, auto-hipnose, abrindo espaços também para responder perguntas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E parabéns por você estar aqui compartilhando com a gente a sua companhia e, ao mesmo tempo, parabéns por você estar investindo em conhecimento. Tem uma frase que diz que você investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. E quando a gente dispõe, pelo menos, o nosso tempo para buscar conhecimentos, automaticamente a gente está fazendo escolhas. E hoje o mundo é feito de escolhas, como sempre foi, só que hoje a gente tem, parece que mais abertamente, novas possibilidades de escolhas, de opções que possam tomar o nosso tempo, e a gente tem que ter essa blindagem, essa maleabilidade para saber em que nós vamos investir o nosso tempo. E, consequentemente, o resultado do que nós investimos hoje, amanhã nós vamos colher os juros. Então, parabéns se você está aqui, esteja assistindo ao vivo ou esteja assistindo na reprise. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então, eu vou compartilhar aqui com você. Hoje a gente vai falar mais especificamente sobre hipnose clínica. Depois, essa live já está sendo. Vai estar programada para a gente fazer a reprise também no nosso canal do YouTube. E eu vou compartilhar com você técnicas de auto-hipnose. É possível? Algumas pessoas têm a seguinte dúvida: é possível você utilizar a hipnose em benefício próprio, ou seja, você se colocar num estado de transe sem a necessidade de um terapeuta, de um hipnólogo, de um hipnoterapeuta, e você reprogramar a sua mente? Então, essa dúvida que a gente vai compartilhar, alguns princípios bem poderosos na nossa live de hoje. Tá legal? E você estando ao vivo, você pode fazer alguma pergunta pelo chat ou pergunta por áudio. Tá legal? Então, por que que muitas vezes nós temos padrões de comportamentos, nós temos limitações, bloqueios internos, bloqueios emocionais que nos impedem de ser a nossa melhor versão? E uma pergunta intrigante: por que muitos de nós não conseguimos ter a vida que queremos? Essa pergunta é até um pouco contraditória, porque todos nós temos a vida que, no fundo, nós queremos. Olha só que contraditório. Você sabia que a sua vida que você tem agora é o resultado daquilo que você quer para a sua vida? A minha vida, enfim, é o resultado daquilo que a gente realmente quer. E essa afirmação, ela vai de encontro a uma possível expectativa que muitas vezes a gente tem de sonhar, de ter um objetivo e muitas vezes não alcançarmos esse objetivo porque nós temos a vida que nós merecemos ter com base naquilo que nós acreditamos que somos, a nossa identidade. Então, você já viu aquela pessoa que tem N diplomas, N certificados, formações, mas não consegue sair do lugar? Quem conhece aí? Uma pessoa que estudou muito, que tem muita técnica, muito conhecimento. Pessoa tá chata, sabe? Você vai com a família, com os amigos, é a pessoa que mais sabe, que mais dá palpite. Ao mesmo tempo, ela é engenheira, ela é médica, é terapeuta, mas você olha para a vida dela, ela não tem resultado nenhum. E existe aquela pessoa que às vezes tem um mínimo de conhecimento, às vezes não tem nenhuma formação acadêmica, e você olha para aquela pessoa, ela está deslanchando na vida, ela está fazendo o impossível aos olhos das outras pessoas. Por que que isso acontece muitas vezes? Tudo isso tem a ver com a nossa identidade, com o nosso padrão de identidade que temos relacionados a nós mesmos. Se você acredita nas suas capacidades, na sua própria identidade, você vai fazer mesmo que outras pessoas não acreditem em você. Agora, se ao contrário,
você tem capacidade, você tem recursos, você tem estrutura para você sair do lugar, mas você não acredita, pode aparecer um banco, um baú de ouro na sua frente que você sempre vai focar na dificuldade e não na possibilidade. E tudo isso tem a ver com a forma como a nossa mente foi programada, a forma como nós programamos a nossa mente. E muitos de nós, né, terapeutas, coaches falam, né, a programação da nossa infância até os 7 anos de idade. Isso acontece em tese, só que quando a gente fala isso, por exemplo, nas minhas terapias, geralmente a gente faz uma averiguação como foi a vida da pessoa na infância, até os 7 anos de idade, o que teria acontecido ali, enfim. Só que a gente se esquece que até os 7 anos de idade, por ser a idade em que a criança ela absorve aquilo que ela aprende sem arguir, sem, tipo assim, o pai fala para o filho assim, filho, a gente para trabalhar a gente tem que dar duro. O filho absorve aquilo e não vai falar, não, pai, que isso, dá para você ganhar dinheiro hoje com em casa, com celular, você pode ficar milionário. Dificilmente a criança vai arguir com o pai, e ela traz aquilo como uma verdade. Uma filha que vê frequentemente a mãe falando, filha, homem não presta. A criança pode trazer aquilo como verdade, e quando crescer ela se associar a homens que não prestam, para ela confirmar a verdade da mãe. Só que essas questões de crenças, elas não param por aí. A gente continua na vida adulta, e aí, quando a gente cresce, a gente já tem o livre-arbítrio, a gente já sabe, mesmo algumas vezes a gente continua naquela infantilidade dos comportamentos, das emoções da nossa infância que continuam dentro de nós, mas só que na fase adulta a gente sabe, por exemplo, o que que impede você agora de estar aqui ou não? Né? Alguém te obrigou, falou assim, entra na sala do Zoom, participa para você aprender sobre auto-hipnose. Ou não entra, porque é perigoso. Nada te impede, teoricamente falando. É uma decisão sua, é uma escolha sua. Só que as escolhas que nós fazemos atualmente, elas também são determinantes para nós continuarmos reprogramando a nossa mente com o andar dos dias, das semanas, dos meses e dos anos. Aí, nesse ponto, a gente passa a ser responsável pelo resultado. Não é mais colocar a culpa no papai ou na mamãe. A gente não deve nem colocar a culpa no pai e na mãe na forma como a nossa mente foi programada. Os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam, com base no seu conhecimento, também com base no que eles aprenderam com os pais deles, né? Guardando então essa proporção, hoje sim nós somos responsáveis. Toda vez que você opta por assistir um documentário, um filme, uma série, ler um livro que confirma para você que as suas crenças são de que você é incapaz, de que você não vai dar em nada, de que você nasceu para ser pobre, de que você nasceu para sofrer, você está confirmando a sua mente, da sua mente quem você é. E tudo isso acontece de forma periférica. Você quer ver um exemplo? As novelas. Hoje, né, a televisão praticamente perdeu todo o seu poder, mas as novelas, elas tinham uma influência, e podemos dizer até que elas têm ainda uma influência muito grande na criação de uma sociedade em que durante muito tempo, né, tinha como entretenimento, principalmente no horário noturno, considerado horário nobre da TV, em que as pessoas absorviam de uma forma periférica histórias em que, na maioria das vezes, o mocinho daquela novela ele terminava a vida, terminava a novela pobre, financeiramente falando, mas feliz. E o bandido, na maior parte da novela, o bandido era sempre muito rico e ele terminava sofrendo, morria. Então, o que que a gente absorve com essas metáforas que têm um poder muito grande na nossa mente inconsciente? A gente acostumando, você pode ver que a novela ela é recheada de emoções. Você assiste cada capítulo, isso trazendo até para as séries. Então, toma muito cuidado com o que você absorve.
Isso é muito sério, porque de forma inconsciente você pode estar reprogramando sua mente para o sucesso, para o fracasso, para a tristeza, para você ter um relacionamento, a sua família, que seja congruente com aquilo que você alimenta para sua mente. E a novela, então, voltando lá. A novela, por exemplo, muita emoção. Você, às vezes, numa novela, você oscilava. Alegria, tristeza, entusiasmo, raiva, ficava com raiva do bandido, ficava, chorava por causa do mocinho que sofria, você sofria junto com ele, e aí inconscientemente você trazia aquela emoção programando a sua mente. Ou seja, se eu vejo na novela que o mocinho sofre a maior parte da vida, no final ele termina financeiramente bem, o que que inconscientemente eu vou achar? É melhor ser pobre, mas feliz, porque eu vou ser bem aceito pela sociedade. Eu vou ser uma pessoa que eu serei. E esse lance da aceitação é algo que acontece com todos nós queremos ser aceitos. Então, às vezes, a gente vem com aquele perfil do bonzinho, de querer agradar a todo mundo, porque é melhor ser pobre, mas ser aceito por todo mundo. No final da novela, estar sorrindo, feliz, como se riqueza e felicidade tivessem a necessidade de andar necessariamente juntos. Existem pessoas milionárias que são felizes, existem pessoas milionárias que são infelizes, existem pessoas pobres, financeiramente falando, que são felicíssimas, e existem pessoas pobres que também são tristes. Não quer dizer, não tem nenhuma associação necessária de riqueza com felicidade. Mas a maioria, isso tudo não é de forma ah, de uma forma assim espontânea, não, que o sistema faz, é uma forma de manter a sociedade nesse padrão. E aí, então, essas mensagens, as parábolas que as novelas contam, né? E não há nada mais poderoso do que você ensinar através de histórias, de metáforas, os grandes mestres, o próprio mestre Jesus mesmo contava, ensinava através das parábolas. Porque você contando histórias, você trabalha diretamente com a mente inconsciente da pessoa, que tem um poder muito grande, que faz com que você seja quem você é hoje, que faz com que eu seja quem eu sou hoje. Agora eu te pergunto, quais são as histórias que você está alimentando na sua vida hoje? Hoje você pode ser responsável. Talvez na infância fale, não, eu sou uma pessoa muito triste, eu tenho trauma porque minha mãe me tratava dessa forma, minha mãe nunca valorizou o que eu era. Mas se você carregasse isso durante toda a sua vida até hoje, e agora você tendo a oportunidade de modificar esse padrão de pensamento, não seria mais inteligente da sua parte você optar por escolher melhor como sua mente ela pode ser alimentada positivamente falando? Isso tudo acontece de forma inconsciente. E na hora que você toma uma decisão, na hora que você faz uma escolha para ter mais qualidade de vida, essas programações, elas são determinantes na sua vida. E talvez por isso que hoje, né, boa parte das pessoas sofre com ansiedade, com baixa autoestima, com problemas de falta de autoconfiança. Por quê? Tudo isso tem a ver com aquilo que nós estamos dando de alimento para a nossa alma, para a nossa mente. A gente está aqui no Zoom com a Sandra, com a Fabiana. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode colocar aí no chat, né? Aproveitar que a Sandra está aí, Fabiana, fica bem à vontade. Coloca aí o que vocês gostariam que a gente falasse mais relacionado à hipnose, à auto-hipnose. Caso tenha alguma dúvida, pode digitar aí que eu vou responder. Por texto é mais rápido e mais fácil, né? E daqui a pouco eu vou falar, evidentemente, sobre o lançamento da nossa turma de agora de outubro, sábado que vem, a gente começa a nova formação online em hipnose clínica e regressão. Você vai aprender tudo o que você precisa para você atender online com hipnose clínica e regressão, hipnose, você trabalhar hipnose com PNL, hipnose no emagrecimento, hipnose para tratar crianças, a hipnose no processo de vícios, terapia de vidas passadas. Serão 8 aulas
E a cada semana vai ser um conteúdo assim bem intenso e conteúdo bem avançado. Se você já é aluno da nossa formação, a gente está trazendo técnicas atualizadas, a gente está trazendo conteúdo atualizado, muitas técnicas, inclusive se você quer ou se você trabalha atendendo online, tem muita novidade aí, tá legal? Então a gente começa sábado que vem. Daqui a pouco a gente vai falar mais detalhes sobre essa formação. Lembrando que se você tiver alguma dúvida aí, é só deixar no chat. Vamos lá, então. Então, partindo do princípio que você compreende que a causa, muitas vezes, da nossa ansiedade, da nossa baixa autoestima, da nossa falta de autoconfiança, está relacionada a como nós programamos a nossa mente. Você quer ver um exemplo muito comum que a gente utiliza hoje? Antigamente era muito frequente com a televisão. Às vezes você chegava tarde do trabalho. E durante muito tempo, tive esse hábito. Depois que eu comecei a compreender algumas questões, né, eu me livrei desse hábito, porque esse hábito ele pode ser nocivo e pode influir, inclusive, na sua qualidade de sono. É você chegar, às vezes, do trabalho, ligar a televisão e dormir com a televisão ligada. O que você vai estar assistindo nos minutos que antecedem aquele período chamado período hipnagógico, que é o período que você está fechando os olhos, você está dormindo e a mente vai, parece que apagando. Esse período é um período muito rico para sua mente absorver informações, emoções, sensações. Então imagine só, se você se deita todos os dias e na hora que você está deitado, você está vendo um telejornal, você está vendo uma reportagem que fala de alguma tragédia, ou você está vendo alguma coisa que te deixa preocupado. O seu cérebro vai ruminando aquelas informações como se ele tivesse que trabalhar no momento que você está dormindo para tentar achar solução para aquelas questões. Você vai ficar com aquela preocupação, e aí no outro dia você acorda estressado, o seu cérebro começa a produzir adrenalina, cortisol, e aí seu nível de estresse aumenta, e aí você já chega no trabalho com as informações que você teve no dia anterior. Então a melhor coisa a fazer é, se você for assistir televisão, eu recomendo que tire esse hábito de você, nos minutos que você vai dormir. Toma muito cuidado, se policia no que você vai assistir, porque isso com certeza acaba impregnando na sua mente o conteúdo daquilo que você está assistindo, ok? E hoje, né, é com o celular. A mesma coisa, então eu não vou ver televisão, mas vou ficar no celular 30 minutos, aí depende do que você vai estar vendo também. Tá legal? É ter essa consciência. É ter essa consciência. E quais os recursos que você pode utilizar de uma forma consciente, e aí que a gente vai entrar na questão da auto-hipnose, técnicas de reprogramação mental, que podem te ajudar a você ter mais qualidade de vida, ter mais autocontrole e automaticamente você ter um controle maior sobre sua ansiedade, baixa autoestima, problemas de autoconfiança. Dá uma ajuda aí quem tá aqui comigo, a Sandra e a Fabiana. A gente vai falar sobre auto-hipnose. O que seria mais interessante a gente falar sobre problemas de autoestima ou ansiedade? Coloca aí. Se for ansiedade, digita 1. Se for autoestima, digita 2, para gente falar agora aqui. E aí a gente vai compartilhar umas técnicas bem interessantes. Se se a necessidade, se você achar, for ansiedade, coloca 1. Se for autoestima, 2. Fabiana então respondeu ansiedade, 1. Então vamos falar sobre ansiedade, né? Vamos falar algumas técnicas bem interessantes de você trabalhar com ansiedade. Com ansiedade, não. Você trabalhar para ter um controle sobre a ansiedade. Primeiro, a gente deve compreender o seguinte, o quanto que é preocupante hoje, o quanto a ansiedade está presente na nossa vida em um dos principais acessórios que a gente tem, talvez o nosso mais fiel companheiro durante o nosso dia é o celular. E eu vou
tentar compartilhar com você um seguinte princípio para você começar a analisar o quanto hoje nós estamos viciados, muitas vezes, em redes sociais e o quanto isso nos prejudica no sentido de nós ficarmos viciados emocionalmente mesmo. Muitas pessoas falam assim: eu não tenho vício nenhum, não bebo, não fumo. Só que às vezes o vício emocional, a dependência emocional, a liberação de da química emocional, ela passa a ser tão ou mais prejudicial do que se você tivesse uma dependência de uma bebida ou de um fumo, tão ou mais prejudicial. Por quê? Porque muitas vezes você tem acesso a recursos que vão te dar um nível de dopamina frequente no seu dia a dia sem que você tenha a condição, a consciência. Hoje tem o fenômeno chamado do scroll, né, do você rolar. Vê se não acontece isso com você. Uma recorrência, uma rotina que é muito frequente na nossa vida agora. Você está num tédio, de repente, você pega o seu celular, aí você vai para um Facebook da vida, para um Instagram, e aí o que que você faz? Você vê uma mensagem e começa a rolar, ver uma outra mensagem, aí você ri um pouquinho, o que que seu cérebro fez? Liberou dopamina, prazer. Para você se manter naquele prazer e aumentar aquele prazer, você continua rolando. Aí você vê um vídeo no cachorrinho, você fica feliz. De repente você vê um vídeo de alguma notícia, você fica um pouco tenso e você continua rolando em busca de quê ali? Pouquíssimas vezes a gente aprende algo útil nessa busca do scroll, da rolagem. Geralmente por busca de dopamina, de prazer mesmo. E só que o que que acontece? Muitas vezes a gente fica minutos e até horas nessa rolagem, e no momento que você interrompe esse processo, o que que gera? Um tédio, uma tristeza. Aí o que que você faz de novo? Pega novamente o seu celular. E isso cria uma dependência, e o mais preocupante disso tudo são os nossos jovens e as nossas crianças, que também já estão nessa busca incessante. Antigamente a preocupação eram os jogos, né? Hoje, com o celular, se nós, pais responsáveis, não tivermos uma consciência, acima de tudo, agirmos no sentido de disciplinarmos nossas crianças, os nossos jovens, é, é muito preocupante e perigoso, porque esse vício da liberação de dopamina frequente, em que a criança, por exemplo, ela às vezes vive uma frequente solidão, uma situação de abandono. O pai fala assim: filho, fica brincando com o celular, pelo menos você não me incomoda. O que que ela acha inconscientemente ali? Que com o celular ela tem um companheiro que vai lhe dar prazer, o prazer que ela não tem do papai e da mamãe, do irmão, do professor, do irmão mais velho, enfim. E aí, com isso, ela pode, navegando nesse mundo interno, ela começa a perceber uma busca cada vez maior de prazer, como se fosse uma overdose mesmo. Ela começa a aumentar a busca de prazer, e quanto mais triste ela fica, mais ela tenta mascarar aquela tristeza nela mesma e aumenta aquele vício, porque ela sabe que aqui ela vai ter um prazer, aqui ela vai ter o mundo à sua volta. Ela vai numa busca incessante por prazer, só que isso, no momento que ela faz e coloca o celular de lado, ela começa a ter uma regulação maior, um nível maior de ansiedade, até que chega um momento que esse prazer, para ela continuar mantendo esse prazer, automaticamente vai aumentando a dependência. Estou falando aqui das nossas crianças, mas isso pode estar acontecendo com a gente também. Então, é necessário ter uma disciplina muito grande, um cuidado, uma autovigilância para que você não se torne escravo das suas emoções, no sentido de você. É porque o que que acontece? Não há nada de mal, de ruim, de perigosamente destrutivo emocionalmente falando, mas a questão é até quando? Por quê? Né? Será que é uma fuga da realidade? Será que aqui eu estou procurando ganhar alguma coisa, por exemplo, num jogo, alguma vitória que eu não estou tendo na minha vida? E muitas vezes isso tem a ver com a fuga da realidade.
Nada que a gente tem acesso é criado de uma forma aleatória, tudo é estratégico. Eu não sei se você tem conhecimento, mas o Facebook, por exemplo, os criadores do Facebook, eles contrataram os maiores engenheiros, os mais inteligentes e peritos engenheiros responsáveis pela criação dos cassinos. E a mesma estratégia de persuasão, de prender as pessoas, eles usaram a mesma estratégia que eles usavam nos cassinos, nas redes sociais. Então, nada é aqui, quando você rola, quando tem aquele milésimo de segundos que a página demora para carregar, tudo isso já é estrategicamente instalado para te gerar. Você já percebeu? Dá uma ansiedade do que vem depois dá um alívio do que você vê. Você rola, dá uma ansiedade do que pode vir depois, no próximo post, depois dá um alívio. Então, assim, é tomar muito cuidado, ter uma disciplina na hora de você dormir, ficar alguns minutos longe do aparelho de celular. E principalmente cuidado com os nossos jovens, cuidado com aquelas pessoas que você tem a responsabilidade, né? Às vezes a gente está transferindo a responsabilidade nossa de pai, de mãe, de responsável, né? Não, enquanto ele está com o celular, ele fica quieto. E aí a criança cresce com aquela sensação de abandono, tipo assim, já que meu pai e minha mãe não me dão carinho, então eu vou procurar alguma coisa que me entende. Eu vou compartilhar aqui com você uma técnica básica de auto-hipnose que você pode fazer no seu dia a dia, na sua rotina, que pode te ajudar muito a controlar a ansiedade. Mas eu vou compartilhar uma técnica bem básica e ao mesmo tempo poderosa que você pode fazer na hora principalmente nos minutos que antecedem a hora de dormir. Porque esse período já naturalmente é um período que a sua mente vai se aquietando, você, né? Naquele período, a sua mente fica mais suscetível às sugestões que você dá a si mesmo, que você dá a si mesma. Então, que tal se você aproveitasse melhor esse período já natural para você reprogramar a sua mente? Uma dica assim bem interessante, bem poderosa, quando a gente tem problemas, eu sempre substituo, eu sempre risco essa palavra do meu desafio. Eu falei agora aqui do meu vocabulário. Eu falei aqui para você só termos de didática, mas sempre troca problema por desafio. Quando a gente fala desafio, fica até um pouquinho mais empolgante, gera aquela curiosidade, né? Como é que eu vou resolver esse desafio? Quando você fala problema, já tem uma carga negativa muito grande. Então usa desafio. E quando a gente tem os nossos desafios, a gente às vezes fica muito ansioso, é natural. Só que quando a gente começa a compreender que se nós estamos já com um grande desafio, de nada adianta se nós nos deixarmos levar por estresse. Porque quando nós estamos estressados ou nos deixamos levar, o nosso corpo fica tenso. O que que acontece naquele momento? A gente libera adrenalina e cortisol. Esses níveis de adrenalina e cortisol, eles trabalham de uma forma tão intensa no nosso organismo e dificulta o trabalho do nosso cérebro, e por isso que fica mais difícil da gente pensar, da gente encontrar uma saída. E nesses momentos de tensão, de desafio, muitas vezes a gente toma decisões e depois você fala, puxa vida, para que que eu fui fazer aquilo? Eu estava fora de mim. Aí você briga com alguém, você fala que não devia, você faz um negócio, depois você se arrepende, ou você não faz, ou você toma uma decisão, depois fala, pô, tava com a cabeça quente, cara, desculpa pelo que eu fiz. Por quê? Porque você, no momento que você está num alto nível de estresse, isso fisiologicamente falando é complexo, porque o seu corpo não te ajuda. Então, a melhor situação é você, a melhor coisa é você tem um desafio, você procurar uma posição em que você possa ficar confortável, você procurar relaxar, principalmente na hora de dormir,
e falar para si mesmo, falar, olha, eu não vejo agora uma solução para esse desafio, mas de nada vai adiantar se eu me estressar, porque na verdade não resolve, não resolve. Resolve agindo, mas agindo tentando sempre se aliar a alguma coisa que possa te fortalecer positivamente. E aí pode ser uma religião, né? Se você tem uma crença filosófica, uma crença religiosa, se você acredita em algo, traz isso como algo para potencializar você no sentido de te ajudar a se manter calmo, sereno, mas sempre agindo. Isso vai te ajudar a você encontrar solução, você encontrar a saída, principalmente na hora de dormir. Pensa, faz uma autoavaliação, procura ver se você está lidando com os desafios que surgem na sua vida dessa forma. Se na hora que você está indo para dormir, você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer amanhã? Não sei como é que eu faço. Na hora de dormir, procura se disciplinar e fala assim para você mesma: esse desafio, amanhã eu vou acordar com estratégias e soluções para lidar com ele. Mas agora eu quero permitir-me apenas relaxar, o meu corpo dormir e amanhã, quando acordar, eu terei novas estratégias para lidar com isso. É muito mais saudável do que se nós focarmos na dificuldade. Porque o nosso cérebro, ele tem uma parte que chama SARA, S de Sandra, ARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. E essa parte do cérebro, ela nos ajuda a focar naquilo que nós estamos dando atenção. Então, se você está dando atenção na solução dos seus desafios, automaticamente você vai ver mais possibilidades. Agora, se você ficar focando apenas na dificuldade, é o que vai surgir com mais frequência. Tenha certeza disso. É por isso que a pessoa que diz que não tem sorte, ela está sempre reclamando, está sempre no posto de saúde, tendo doença ou não, ela vai estar sempre buscando situações para ela ratificar, para ela confirmar a si mesma que as coisas estão difíceis, não é? Está sempre procurando argumentos para justificar aquela situação. E a gente sabe, não sei se você conhece pessoas com esse perfil. Como é que a gente poderia utilizar então a auto-hipnose para a gente reprogramar a nossa mente? Primeiro de tudo, o que é a auto-hipnose? Toda hipnose, na verdade, é auto-hipnose, porque a hipnose ela só acontece se a pessoa se permitir ser conduzida num processo de hipnose clínica ou para demonstração. Então, se você se permitir, é porque você mesmo está dando a si essa permissão. Você está, no caso de uma terapia, você está tendo o auxílio de um terapeuta, de um hipnólogo, um hipnoterapeuta. Ele vai estar te dando a sequência, os passos, mas se você falar assim, duvido que ele me hipnotize. Então, tá tudo certo. Se você não se permitir, não rola. Quando você faz auto-hipnose, você está fazendo a hipnose sem auxílio de um terapeuta, é você com você mesmo. E a auto-hipnose, ela é extremamente fantástica e benéfica para você tratar ansiedade, crises de ansiedade, você se tornar mais autoconfiante. Então, eu vou compartilhar aqui com você, antes de eu falar da nossa formação online, eu vou compartilhar aqui com você uma técnica que você pode fazer hoje ainda, uma técnica de auto-hipnose que pode te ajudar. Tá legal? É uma técnica que você pode fazer de forma segura, sempre lembrando o seguinte: quando você fizer auto-hipnose, tenha um objetivo por vez. Ah, eu vou fazer auto-hipnose para eu ficar mais calmo, para eu dormir melhor, para eu me sentir mais autoconfiante, controlar a minha autoestima. Não, faz uma coisa de cada vez. Hoje eu vou fazer uma auto-hipnose para eu dormir melhor esta noite. Um objetivo. Fica muito mais fácil de você fazer. Tá legal? A técnica que eu vou compartilhar com você, deixa eu ver aqui se dá para eu compartilhar o quadro. Caso não eu não consiga abrir, deixa eu ver se eu consigo abrir o quadro aqui. É a técnica do pestanejamento sincrônico.
Acho que quadro branco. Ok, tá aqui. Deixa eu ver se está aparecendo aqui o quadro branco. Eu acho que ainda não. A técnica do pestanejamento sincrônico, mesmo que não apareça aqui, ela é extremamente fácil. Você vai fazer o seguinte: você vai se colocar primeiro numa posição bem confortável. Não faça se você estiver dirigindo ou se você estiver operando máquinas de precisão, porque requer a sua atenção máxima. Então, vamos supor, eu vou começar a fazer auto-hipnose agora quando eu for dormir. Você se coloca numa posição confortável, né? Deitado, evidentemente. Se você quiser fazer sentado também em outra ocasião. E você vai dar o comando a si mesmo que, naquele momento, você vai esquecer de tudo que estiver acontecendo à sua volta. Esquecer daqueles desafios que você tem, aquelas coisas que você não conseguiu resolver, ok? E nesse estado que você tiver, você vai fechar os seus olhos e vai começar a seguinte contagem. Cada número par, você vai abrir os seus olhos e cada número ímpar, você vai fechar os olhos, fazendo uma contagem decrescente de 20 até 1. Sendo que, no momento que você abrir os olhos, o seu pescoço vai ficar fixo. Você não vai fazer assim, abrir o olho e fechar o olho, não. Você vai manter o pescoço fixo, ok? Então você vai fazer só movimento com os olhos mesmo. Abriu e fechou. Aí você vai contar para você mesmo, de 20 até 1. 20, então você vai fazer, você está deitado, se você estiver sentado, é só não mover o pescoço, mantém fixo. Então, como é que seria se eu fizesse sentado? Eu começaria 20, não precisa falar o número, fala mentalmente. 20, 19, né? Aí você vai perceber com o tempo que os seus olhos, suas pálpebras vão começar a cansar. Isso é benéfico. Às vezes, no número ímpar, chega uma hora que você tem uma consciência que você não tem nem vontade de abrir o olho. Isso é benéfico. 17, 16. Quando chegar no 1, né? Aí seus olhos vão estar fechados. Então, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No 1, os olhos já estão fechados. Nesse movimento do abrir e fechar os olhos, nessa técnica do pestanejamento sincrônico, isso vai favorecer que os níveis de ondas cerebrais eles sejam rebaixados. Agora, por exemplo, quando a gente está conversando aqui, geralmente você está no nível beta, que é o nível de alerta do estado de vigília. À medida que você vai relaxando, do nível beta você passa para o nível alfa, que é o nível seguinte de relaxamento. E nesse nível, no nível alfa, já é um nível tranquilo para você fazer auto-hipnose. Você já estando no nível alfa, fazendo esse exercício, o que que você vai fazer depois, quando você começou a contar um? Então, repetindo, né? Posição confortável, conta de 20 até um, número par, olho aberto, pescoço mantém fixo. Chegou no número um, você fecha mantém os olhos fechados, e aí você vai imaginar que você vai estar descendo uma escada de 10 degraus. Como se você estivesse no topo da parte superior da escada e você vai contando mentalmente que você está descendo de 10 até um. Cada degrau, um número. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nesse momento, você já está num estado de auto-hipnose. Aí você dá comandos a você sempre no positivo. O que são comandos? Sugestões. Coisas que você pode dizer para você que sejam saudáveis. Por exemplo, se você for trabalhar auto-hipnose para dormir melhor, você pode dizer: terei uma noite de sono tranquila e serena. Terei uma noite de sono tranquila e serena. Já posso perceber como o meu corpo está relaxando,
e o sono vem chegando. Sempre no positivo, ok? Jamais no negativo, porque o nosso cérebro ele não entende o não. Então, se, por exemplo, você der a sugestão, não me sinto preocupado mais, o cérebro vai entender o quê? Que você está se sentindo preocupado. Então, sempre coloca a sugestão no positivo. E deixa aí, vai dormindo e vai falando para você mesmo mentalmente. A cada dia que passa, eu me sinto em paz. A cada dia que passa, consigo superar com fé os meus desafios. A cada dia que. Tem uma frase, me parece que é do livro. Acho que é O Poder do Subconsciente. A cada dia que passa, sob todos os aspectos, me sinto cada vez melhor. Cada dia que passa, sob todos os aspectos, me sinto cada vez melhor. Se for uma frase para trabalhar a ansiedade, a cada dia que passa, consigo controlar melhor a minha ansiedade. A cada dia que passa, eu me sinto mais calma para lidar com os meus desafios. E vai falando isso. Quantas vezes, Luciano? Faz disso um estilo de vida. Faz isso diariamente. Porque quando você tem estratégias para você cuidar melhor de você mesma, não precisa você ter ansiedade de fazer uma vez, duas, faz um estilo de vida, assim como se você tem o hábito de ir à academia, de fazer exercícios, de caminhar, faz também auto-hipnose toda noite. Depois você pode ir aprimorando, caso você tenha acesso a outros treinamentos de auto-hipnose, você pode ir aprimorando com outras técnicas, mas só essa técnica já faz milagres. Eu uso já há muitos anos a auto-hipnose e essa é uma das minhas preferidas, inclusive para dormir melhor. Eu já acostumei, né, o meu cérebro com essa técnica, então eu consigo, assim, em 3 minutinhos eu atingir um estado de sono muito profundo. E às vezes em 10 minutinhos que eu durmo, eu já consigo me revigorar em pouquíssimo tempo, ok? Depois que. Aí você pode fazer isso e dormir tranquilamente. Melhor, né? Lembrando, melhor do que se você tivesse associando o seu estado de período antes do sono com notícias desagradáveis ou com conteúdo. Né? Algumas pessoas falam, e a leitura antes de dormir? É benéfica a leitura antes de dormir. Só que muitas pessoas, às vezes, deixam para ler no momento que elas vão dormir. Então, elas acabam achando ler. Falar, a leitura é tão monótona, eu não gosto de ler. Por quê? A pessoa, às vezes, já pega um livro que fisicamente ele é pesado. E a pessoa às vezes já vai ler numa iluminação que não ajuda muito. A pessoa às vezes já tem um problema de visão. E ela vai ler assim, o que que vai acontecer? Obviamente os braços vão cansar e ela vai dormir. Não quer dizer que ler é ruim, talvez a questão do hábito e da estrutura, né? Da logística que ela precisa criar para ler. Então, na hora de dormir, até mesmo ler evita, a não ser que seja algo que vai te ajudar, evidentemente, e que você se sinta bem, né? Não precisa forçar o hábito da leitura na hora de dormir se você não se sentir bem. Agora, não, Luciano, para dormir eu acho legal ler, eu também gosto de ler antes de dormir, só que eu tenho um Kindle, então para mim é mais tranquilo. Mas se você fala assim, eu vou ler antes de dormir e você tiver essas dificuldades, o nosso cérebro ele não gosta de, de dor, então ele vai sempre procurar nos evitar dor. Por isso que muitas vezes hábitos que requerem esforço nosso, muitas vezes são difíceis de serem instalados. Bom, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? É só colocar aí no chat. Caso não tenha dúvida, deixa eu ver aqui. Eu vou falar então rapidamente, para a gente encerrar, que no próximo sábado, dia 12, eu estarei abrindo vagas, aliás, eu estarei iniciando a nossa formação online em hipnose clínica e regressão. E eu vou compartilhar com você as informações sobre esta formação, o que que você vai ter acesso, como vai funcionar. E o que que vai acontecer? Na segunda, no sábado, a gente começa a primeira aula. Serão 8 sábados
Serão 8 sábados e cada sábado a gente vai ter conteúdo assim bem dinâmico mesmo, né? Cada sábado praticamente a gente vai entregar já protocolos garantidos. Na primeira aula a gente vai falar sobre induções hipnóticas. Então, a cada encontro a gente vai trazer um tema específico. Então, no sábado a gente vai falar sobre hipnose especificamente no emagrecimento. Outro, técnicas e protocolos de hipnose clínica e PNL. Outro sábado, falando sobre técnicas de hipnose para tratar crianças. Outro, apenas sobre auto-hipnose. No outro sábado, a gente vai falar sobre terapia de vidas passadas. Esses encontros, eles serão ao vivo pelo Zoom, igual a gente está fazendo aqui com a apostila. Caso você, e mesmo se você estiver participando, as aulas ficarão gravadas para que você assista às aulas depois, tá ok? O acesso ao conteúdo é vitalício. Luciano, participei, tenho direito à gravação das aulas? Sim, e o acesso às aulas é vitalício, né? Você vai ter acesso à plataforma, a gente deve colocar o curso na Hotmart, aí você vai ter acesso e pode assistir às aulas quantas vezes quiser, tá ok? Então, é a formação profissional, hipnose clínica e regressão. Deixa eu ver aqui alguns assuntos que eu acho que seria interessante compartilhar com você. O certificado após a conclusão das aulas, você também tem o suporte diretamente comigo. E para você que está assistindo aqui a nossa live, ou de repente você que está assistindo e tem interesse em participar desta formação, me manda um alô no meu WhatsApp. Deixa eu colocar aqui no chat o meu WhatsApp, que eu coloquei nessa apostila um valor, mas eu posso garantir para você, deixa eu colocar aqui o meu WhatsApp, mas eu acredito que quem está aqui na nossa sala do Zoom tenha o acesso já diretamente comigo no meu WhatsApp. Então tá aí o meu WhatsApp, é o 24 99309 40. Opa, tá errado esse aqui. Espera aí que eu vou mandar de novo. 24 99309 4428. É só entrar em contato comigo. Luciano, eu estava assistindo a live e você falou sobre um valor de desconto, um valor promocional para a sua. O valor de lançamento que a gente está fazendo é R$ 800 no cartão ou 700 à vista no Pix. Para você que está ao vivo aqui, me chama no meu WhatsApp, fala, e aí, Luciano, qual é o valor de desconto que você falou na live hoje para fazer a formação online que começa agora dia 12. E tem mais. Você fazendo a sua inscrição, além desse valor de desconto, eu vou dar a você a gravação, caso você ainda não seja nosso aluno da formação de hipnose, eu vou te dar a gravação da formação online com mais de 40 horas de aulas. Tudo isso já incluído, certificado, as apostilas, o acesso à nossa comunidade de alunos e o suporte diretamente comigo da, sempre que você precisar, tá ok? Então, sábado, agora, dia 12, a gente já vai começar a falar sobre induções rápidas, induções avançadas. Lembrando que essas mesmas técnicas você vai poder atender presencial ou atender online. É a primeira turma que eu estou fazendo isso agora, hein? Porque nas outras formações eu compartilhava apenas técnicas de hipnose mais regressão. A gente vai falar também, evidentemente, sobre regressão, ressignificação de traumas. E só que agora eu estou compactando nesses encontros o conteúdo dos meus outros treinamentos, o técnicas de hipnose para tratar crianças, o hipnose PNL no emagrecimento, o treinamento auto-hipnose. Então, e acima de tudo, técnicas atualizadas. É sempre necessário que a gente esteja sempre reciclando. Era tempo em que você se formava em alguma coisa e, tipo assim, já sou formado, não preciso estudar mais. Hoje está cada vez mais evidente essa necessidade, porque a gente está tendo sempre acesso a novas técnicas, a novas estratégias. Então, esse conteúdo que eu vou compartilhar com você é o mais atualizado que eu tenho aqui para oferecer para você. Técnicas novas, protocolos que eu estou sempre utilizando nos meus tratamentos, técnicas de PNL. PNL é fantástica. Não sei se você já teve acesso a ferramentas, a formações de PNL. A gente está tendo a nossa
a nossa formação mestre da PNL, mas paralelo a essa formação, nessa formação de hipnose, eu vou compartilhar com você técnicas para você utilizar na parte clínica, juntamente com hipnose clínica. E principalmente para quem atende online, a PNL assim, é algo fantástico. Você pode usar muita coisa assim que em 15 minutos, no máximo, você consegue tratar, por exemplo, fobias, pessoas que às vezes sofrem com fobias. Quais as situações que eu poderei tratar de uma maneira mais efetiva com essa formação? Principalmente traumas, questões emocionais que a pessoa traz da infância. O cliente às vezes vem com uma sensação e muitas vezes ele não consegue verbalizar aquilo que ele está sentindo. Ele diz assim: eu tenho uma tristeza. E às vezes ele quer dizer que é uma ansiedade, enfim, ele não sabe nem verbalizar o que ele sente. E quando você faz uma sessão, por exemplo, de regressão, você fica surpreso, positivamente falando, com o quanto a nossa mente, ao mesmo tempo que pode tentar nos ajudar, muitas vezes ela vem como aquela mãe super protetora que tenta nos ajudar, mas ao mesmo tempo nos limita de sermos a nossa melhor versão. Eu tive uma cliente agora nesse mês que ela estava com um sério problema de ordem fisiológica e em apenas uma sessão, ela conseguiu eliminar uma questão que ela já trazia há mais de 2 anos. Assim, por questões de privacidade, ela pediu que a gente não divulgasse o que, na verdade, ela estava tratando, mas eu posso dizer assim, era uma situação que a deixava se sentindo. Deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo para compartilhar com você. É uma situação que ela se sentia emocionalmente e até causava algumas situações socialmente que a incomodavam, né? E em apenas uma sessão nós conseguimos fazer com que aquela dificuldade fosse resolvida. Tem até o depoimento dela aqui, deixa eu colocar para você. Tudo bem? Meu nome é Carla Fontoura, sou terapeuta holística, mestre Reiki, e gostaria de falar um pouquinho sobre o professor Luciano. Eu conheci o professor através do curso de hipnose que eu comecei a fazer e logo em seguida depois de PNL. E fazendo o curso, eu vi as minhas necessidades, alguma coisa assim que eu precisava resolver já há um certo tempo. E como terapeuta, nós estamos sempre procurando ajudar as pessoas, né? Ao problema do outro, e muitas vezes não olhamos para os nossos próprios problemas. E ao assistir às aulas, eu comecei a buscar isso. Eu digo, poxa vida, eu preciso de ajuda. Eu tenho problemas que eu sozinha não consigo resolver. Mas no dia a dia, na correria, como eu disse, né, preocupada sempre com os outros, atendendo os clientes, estudando muito, fui me deixando de lado. E aconteceu que eu resolvi conversar com o professor e pedir ajuda para ele. E foi maravilhoso, com uma única sessão, gente, uma única sessão. Eu resolvi um problema de mais de, olha, eu acho que eu posso dizer para vocês de há uns 2 anos que vinha acontecendo. Um problema, assim, físico, a princípio, físico. E com uma sessão, a gente conversou, eu me emocionei muito, porque abriu informações que estavam lá dentro, guardadas, né? Vieram para fora. O professor trabalhou durante a sessão da hipnose e foi maravilhoso. Além de ter me ajudado, junto eu também aprendi um pouco. Foi tipo assim, eu fui a cliente e ao mesmo tempo eu tive junto com ele a experiência para futuros atendimentos, né? Que o professor às vezes mostra, ele fala assim como funciona. Mas eu sou muito grata, o curso é maravilhoso, traz bastante experiência, bastante ensinamento, coisas que eu nem imaginava, que eu também poderia agregar junto nos meus trabalhos, nos meus atendimentos.
E o quão mágico é essa hipnoterapia, né? Porque ao mesmo tempo que ela é simples, ela é profunda. E nesse profundo a gente traz os traumas, a gente consegue ir nos problemas e ressignificar o problema. Isso é o mais interessante, esse ressignificar aquilo que está lá no nosso subconsciente, aquilo que está lá no nosso passado e que nós não nos damos conta, porque veja bem, eu estava com um problema físico, fui a médicos, fiz vários exames, eu não conseguia resolver. E foi bem isso, bem no curso que me deu aquele, opa, quem sabe é isso? Quem sabe é algo lá que está lá do passado e está reverberando hoje, está vindo hoje à tona. Então, só dizer assim, ó, o quanto eu sou grata ao professor e o quão maravilhoso é o curso e esse atendimento. Gente, vale muito a pena, muito mesmo. Gratidão, eu super recomendo, não só por fazer o curso, mas ter sido, né, uma peça chave. Resolvi através na prática aquilo que eu estou aprendendo. É isso. Um beijo e gratidão. Beleza! Olha que legal, hein? Muito feliz aí com o depoimento da Carla, né? É a nossa aluna da formação de hipnose também, nossa cliente. Então, é assim, extremamente gratificante os resultados que a hipnose clínica pode nos proporcionar. Muitas vezes você vê uma pessoa que chega até nós sem nenhuma perspectiva de resultado. É até um desafio para a gente, como terapeuta, você convencê-la de que você pode ajudá-la, porque a pessoa chega geralmente e fala: olha, já fiz tantos tratamentos, já fiz tanta terapia, e problema, olha. Aí eu falo assim. Geralmente, o contra-argumento fala assim: existe uma frase que diz que insanidade é você querer resultados diferentes sempre fazendo a mesma coisa. O que te impede de você tentar mais uma vez? Se você já tentou N situações, tenta mais uma vez. E a pessoa às vezes faz e fica surpresa com o resultado. Então, se você quer fazer parte da nossa turma num valor ainda mais especial do que esse, que já está numa promoção imperdível, né, de 800 no cartão ou 700 no Pix. E me chama no meu privado aí, Luciano, como é que é essa promoção? Gostaria de saber mais. A gente vai começar sábado que vem, dia 12. Eu gostaria muito de proporcionar a você essa oportunidade. Em termos de investimento, você vai ver que é praticamente um valor irrisório, porque hoje, com hipnose clínica, você pode cobrar aí uma faixa de um investimento de 350, 400, 500, 200, 250, uma sessão de hipnose clínica. E geralmente, para se ter eficácia no atendimento, é recomendável que o cliente feche no mínimo 4 sessões. Então vamos colocar assim por baixo, né, Luciano? Estou começando agora. Vamos colocar por baixo que você feche um combo de 4 sessões com o seu cliente, cobrando R$ 500 as 4 sessões. Com apenas 2 clientes, você já paga esse investimento e o resto é lucro, né? E a procura, infelizmente, eu digo infelizmente porque existem muitas pessoas que precisam de ajuda, a procura é muito maior do que terapeutas profissionais disponíveis para ajudar. Guarda isso. A procura é muito maior do que pessoas para ajudar. Então, quanto mais terapeutas eu ajudar a formar como hipnoterapeutas, né, como se fosse uma missão que eu tenho de ajudar novas pessoas a aprenderem hipnose clínica e regressão. Porque no momento que cada um se torna meu aluno, minha aluna, é como se fosse uma ramificação daquilo que eu estou tendo oportunidade de contribuir. Isso, para mim, é extremamente gratificante. Imagina você chegar para uma pessoa que carrega, igual essa nossa aluna e cliente, ela tinha um problema há 2 anos e ela, com apenas uma sessão, na semana seguinte, ela já, tipo, porque o cliente geralmente fica assim, mas será, né? Será que isso vai dar certo? A pessoa fica com medo do problema voltar. E à medida que o tempo vai passando, ela fala: parece que eu voltei a viver socialmente e não tenho mais esse problema. Então é extremamente gratificante. Bom, então a gente está encerrando esse nosso encontro. Caso você tenha alguma dúvida, coloque aí no chat.
Obrigado aqui quem está com a gente, a Sandra, a Fabiana. O outro Luciano aqui sou eu mesmo, porque eu coloco em duas plataformas, coloco aqui também no celular, porque se acontecer de uma falta de energia, eu corro aqui para o monitor que está no Zoom pelo celular. Então, obrigado pelo carinho de vocês. Foi muito gratificante para mim a gente poder estar aqui juntos durante esses minutos. E lembrando, me manda um alô no meu, a Sandra. Obrigado, Sandra. Obrigado pela participação. A gratidão é toda minha. Eu que me sinto muito honrado pela sua participação. Me manda uma mensagem então no meu privado, tá ok? Aproveita porque a gente não vai abrir muitas vagas porque mesmo sendo um atendimento online, a gente vai ter dinâmicas, né, implementações de técnicas. Então, para a gente fazer assim algo que dê para todos nós nos acomodarmos, compartilhar técnicas, experiências, a gente não vai ter muitas pessoas inscritas. E então aproveite, já manda a mensagem para mim que estou pronto para tirar as suas dúvidas. Vou mandar para você o PDF com essas informações e falar também para você, ó. Segredo, hein? Um valor promocional que eu estou separando aqui para você. Então, um grande abraço. E se você está assistindo na reprise pelo YouTube, o link também está aqui na descrição do vídeo, logo aqui embaixo. Então, na descrição tem o link, os valores promocionais, tá ok? Mas chegando no valor que, no limite que eu estou estipulando aqui como meta, a gente já vai encerrar esse valor e possivelmente a gente deve virar, né, para um segundo possível lote, tá ok? Então, um grande abraço, um excelente final de semana para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.